O mundo está mudando diante dos nossos olhos, e as notícias de hoje são tão impactantes que parecem saídas de um roteiro de suspense geopolítico. Será que estamos assistindo ao cumprimento de profecias antigas? Enquanto o dólar e o ouro batem recordes históricos, a Ucrânia parece disposta a fazer concessões dolorosas que podem redefinir o mapa da Europa. E o que dizer da morte do Papa e das especulações sobre seu sucessor? Será que o novo líder espiritual da humanidade nos conduzirá a tempos ainda mais turbulentos? Tudo isso, e muito mais, você confere agora, com exclusividade. Comecemos pelo que pode ser o ponto de virada na guerra que abala o continente europeu. Fontes próximas ao governo ucraniano revelaram uma possibilidade chocante: Kiev estaria disposto a ceder, na prática, cerca de 20% de seu território a Moscou. Não por meio de um tratado formal, não com uma rendição assinada, mas com um reconhecimento tácito de que regiões como Donbas e a Crimeia permanecem, por enquanto, sob controle russo. A informação, divulgada pelo The New York Times, aponta que o ministro da Defesa ucraniano teria informado aos Estados Unidos que o país está 90% pronto para aceitar esse acordo. O objetivo? Um só: pôr fim ao derramamento de sangue. Reconhecer de fato é admitir que os russos ocupam essas terras, mas sem abrir mão do direito sobre elas. Já de jure seria aceitar que elas foram perdidas para sempre, explicam analistas. Enquanto isso, Donald Trump prepara seu próprio plano de paz, que deve ser apresentado nos próximos dias. O maior desafio será definir como ficarão as forças de segurança, aquelas que garantem a estabilidade da Ucrânia. São elas que darão as garantias de que Kiev não será abandonada, afirmou um assessor. Mas as negociações não param por aí. Rumores nos bastidores de Washington sugerem algo ainda mais radical: o reconhecimento oficial da Crimeia como território russo. Se confirmado, seria um golpe duríssimo para a soberania ucraniana. Enquanto isso, o dólar vive dias de turbulência sem precedentes. A moeda americana despenca frente ao iene, ao euro e ao franco suíço, atingindo mínimas históricas. A causa: uma guerra declarada por Trump contra o próprio Federal Reserve. O ex-presidente e possível candidato novamente chamou o presidente do Fed, Jerome Powell, de fracassado e exigiu cortes emergenciais nas taxas de juros, ameaçando demiti-lo se a economia não se recuperar. O mercado entrou em pânico. A simples possibilidade de Powell ser afastado abalaria a confiança no dólar como reserva global. Se o Fed perder credibilidade, o sistema financeiro americano entra em colapso, alerta Francesco Pezzoli, estrategista do ING. Os números são alarmantes: o dólar caiu a 140 ienes, nível não visto desde setembro. O franco suíço está prestes a romper uma barreira de 10 anos. Até o dólar australiano sobe, enquanto investidores correm para ativos seguros. Hoje foi mais um dia horrível para as ações. Alguns tweets de Trump ameaçando Powell, somados à incerteza política e comercial, criaram um clima de medo pior do que na pandemia, declarou Brian Travis, presidente do Scharf Investments. Enquanto a bolsa treme, o ouro brilha, literalmente. O metal atingiu a marca inédita de $3.500 por onça, refletando a desconfiança global. Será que o dólar está perdendo seu trono? Perguntamos a Ivan Wess, economista. As tarifas impostas pelos Estados Unidos, mesmo suspensas, criam um terreno fértil para que nações se unam contra Washington. Se não for por isso, a pergunta seguinte é: por que não acelerar a desdolarização da economia global? A China já disputa a hegemonia econômica, e se o mundo reduzir a dependência do dólar, sua desvalorização pode sair do controle. E não é só a economia que desaba, a popularidade de Trump também. Apenas 42% dos americanos o apoiam, o menor índice desde seu retorno à Casa Branca. Quase 60% acreditam que os Estados Unidos estão perdendo respeito internacional, e até republicanos rejeitam suas tentativas de controlar universidades e interferir na cultura. Uma pesquisa mostra que 83% dos cidadãos querem que o presidente obedeça às cortes federais. Você concorda com as decisões de Trump? Deixe sua opinião nos comentários, vamos fazer uma enquete em tempo real. Agora, um escândalo que mostra como a Rússia está moldando seu futuro: quase 1 bilhão de rublos, sim, você leu certo, serão injetados em 2025 no movimento Yunarmia, uma organização que militariza crianças desde a infância. O dinheiro, tirado do orçamento público, não irá para hospitais nem escolas, mas para adestrar jovens em táticas militares, desde o jardim de infância.
Desses recursos, 800 milhões virão de um subsídio do Projeto Nacional à Juventude e Crianças, supervisionado pessoalmente por Putin. Outros 200 milhões saem diretamente do Ministério da Defesa, para treinar adolescentes para o serviço militar. Até o Promban, controlado pelo filho de um ex-primeiro-ministro, contribuiu com 10 milhões de rublos. Curiosamente, uma das maiores doadoras do passado, Irina Viner, ex-mulher do bilionário Usmanov, sumiu do mapa, depois de doar 6,3 milhões em 2023, neste ano não houve nenhum aporte. Mas o que a Yunarmia faz com tanto dinheiro? Além de doutrinar crianças em escolas, o grupo atua em territórios ocupados da Ucrânia, organizando paradas, distribuindo brinquedos em forma de tanques para pré-escolares e até participando de esquemas de deportação de crianças ucranianas. Sanções ocidentais? Para o Kremlin, são apenas um selo de aprovação. O objetivo é claro: criar uma geração que veja a guerra como algo natural e o inimigo como qualquer um que não jure lealdade à bandeira russa. E para fechar com um exemplo cruel de como políticas falhas destroem vidas, veja o que acontece em Kamyshin, na Rússia. Pacientes com diabetes, desesperados, invadem uma clínica às 4 da manhã em busca de insulina. Filas quilométricas, pessoas tremendo de frio, nervosas, com a esperança de conseguir uma receita. No final, apenas 4 senhas foram distribuídas. Enquanto o governo gasta bilhões em propaganda militar, cidadãos lutam pela sobrevivência. Essa é a realidade que muitos não querem enxergar. Fique conosco, porque essas histórias são apenas o começo. Se você acredita que informações como essas precisam chegar a mais pessoas, ajude-nos a crescer, curta, compartilhe e se inscreva. Sua participação faz a diferença. E agora, vamos mergulhar ainda mais fundo nessas notícias que estão mudando o mundo. O quinto já foi embora com as mãos vazias. Onde vocês acham que essas pessoas vão parar? Pergunta um homem que chegou às 4 da manhã, depois de ver 5 pessoas disputando 4 senhas para medicamentos que deveriam ser gratuitos por lei. 4 conseguiram. O quinto? Recebeu um não seco. Para que anunciar insulina de graça se as pessoas têm que brigar por ela antes do sol nascer? A situação explodiu. Pacientes revoltados foram até a direção da clínica exigir o que é seu por direito. Insulina não é favor, é obrigação do Estado. Sem ela, a morte é questão de dias. Mas as autoridades locais insistem, não há falta de insulina. Então, o que está acontecendo em Kamyshin? Por que doentes estão se humilhando na porta de um posto de saúde como se estivessem pedindo esmola? Enquanto isso, o mundo se despede de um líder espiritual. O Vaticano divulga as primeiras imagens do Papa Francisco no caixão, aberto inicialmente apenas para os servos da Igreja. O funeral será neste sábado, às 10 horas da manhã, horário local. Mas não será um enterro comum. Há 2 anos, Francisco pediu para não ser sepultado na Basílica de São Pedro, como seus antecessores. Seu último desejo? A Basílica de Santa Maria Maggiore, uma das igrejas mais antigas de Roma, onde fica a icônica imagem da Virgem Maria, que ele tanto venerava. O professor Miloš Lišner, teólogo católico eslovaco, explica o simbolismo por trás dessa escolha. Ele faleceu na segunda-feira de Páscoa, durante a oitava pascal, 8 dias vividos como um único dia de ressurreição. Assim, o Santo Padre parte para casa no momento mais sagrado do cristianismo. Agora, 135 cardeais de todo o mundo se preparam para eleger o próximo Papa. A pergunta que não quer calar: quem assumirá o trono de Pedro e para onde levará a Igreja? As apostas já começam a circular. O favorito número 1 é Pietro Parolin, o secretário de Estado do Vaticano, braço direito de Francisco. Aos 70 anos, ele é visto como o homem do consenso, capaz de manter a abertura sem revoluções. Se vencer, a Igreja pode seguir por uma modernização suave. Em segundo lugar está Matteo Zuppi, cardeal de Bolonha, conhecido como o rosto da Igreja dos Pobres. Foi ele quem liderou missões de paz do Vaticano na Ucrânia. Carismático, progressista e com uma postura ativa, Zuppi representa uma ruptura com o conservadorismo. Já o terceiro nome forte é Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Sua eleição seria um giro radical em direção ao diálogo interreligioso e ao Oriente, um símbolo de reconciliação entre católicos, muçulmanos e judeus. Mas a lista não para por aí. Entre os possíveis sucessores, há cardeais de todos os continentes.
Da Ásia, o filipino Luiz Tagle, chamado de O Novo Francisco por sua humildade. Da África, o congolês Fridolin Bezungu e o guineense Robert Sara, defensores de uma linha mais tradicional. Da Europa, nomes como o francês Jean-Marc Aveline, o português Mendonça e o húngaro Peter Erd. E é aqui que entram os teóricos da conspiração, que já decretaram o fim dos tempos com base na profecia de São Malaquias, a de que o último papa antes do Apocalipse se chamaria Pedro. Coincidência ou não, Francisco, cujo nome de batismo, Bergoglio, significa pedra em italiano, foi associado a essa profecia. Se Parolin, cujo nome também remete a Pedro, for eleito, muitos dirão que o destino se cumpre. Você acredita nisso? Falso início para o fim das sanções? As ferrovias bielorrussas deram um passo inesperado. Em uma grande conferência internacional com líderes de dezenas de países euroasiáticos, a delegação da Bielorrússia oficialmente propôs retomar as rotas de passageiros com Lituânia, Letônia e Polônia, exatamente os trajetos suspensos desde a pandemia e nunca reativados, especialmente após a guerra na Ucrânia. Os trens não circulam não só por sanções, mas por desconfiança total. A Europa acusa Minsk de ser cúmplice da agressão russa. Soa bonito, vamos nos reconectar pelas ferrovias. Mas para Bruxelas, isso não é apenas logística, é segurança nacional. Enquanto Lukashenko permanecer aliado de Putin e a fronteira virar uma zona militarizada, as chances de esses trens voltarem a rodar são praticamente zero. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela confiança. Seu engajamento faz a diferença, comente, curta, compartilhe. Quanto mais gente souber, mais forte ficamos. Por hoje é só. Até a próxima, e que as notícias que virão sejam melhores do que as que vivemos.